sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando mais um Café com Política, o videocast da Câmara Municipal de Juiz de Fora. O nosso tema de hoje é o Alzheimer, uma das doenças que mais atinge a população idosa do mundo. E para conversar com a gente sobre isso, trazemos hoje aqui o doutor Sérgio Fonseca, que é presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, Regional Minas Gerais. Ele que é neuropsicogeriatra. E, para completar o nosso bate-papo, o doutor Antônio Aguiar, que é médico e vereador aqui da casa. Muito obrigada pela participação dos senhores. Vamos começar com o doutor Antônio, dando as boas-vindas aí, né, doutor Antônio, para o nosso convidado. Perfeito, Marise. Nós queríamos cumprimentar primeiramente, né, as pessoas que estão nos acompanhando hoje aqui pela JF TV Câmara e de forma muito especial cumprimentar o Sérgio, que é um companheiro de medicina de longa data e um profissional que eleva, né, a condição hoje da prática médica, principalmente nessa área, na área do Alzheimer, da demência, além das fronteiras de Juiz de Fora. O Sérgio é uma pessoa muito qualificada tecnicamente e também a capacidade dele como ser humano, uma pessoa com muita sensibilidade. Eu acho que esse conjunto faz essa diferença. E para a gente começar aqui, né, para a gente aproveitar o máximo possível do Sérgio, eu queria, o Sérgio, ver com você aqui perguntar se Alzheimer e demência são sinônimos ou se demência é uma coisa e Alzheimer é uma outra coisa que possa ou não estar contida na demência. Também aproveitar, né, nesse embalo para que você pudesse também nos falar, né, quais são os sintomas, né, como é que o Alzheimer aparece e o processo de evolução dessa patologia que hoje a gente sabe que ela faz parte do processo de envelhecimento do ser humano, né? Apesar da gente ter o Alzheimer prematuro, que também depois você vai falar para nós aqui, mas a gente sabe que na grande maioria é fruto, né, dos avanços que a medicina traz, a possibilidade do ser humano viver mais, e aí surgem, né, essas doenças, e o Alzheimer hoje é a ponta desse iceberg. Então, bem-vindo, muito obrigado a sua presença, e a bola está com você. Tá bom. Primeiro eu tenho que agradecer, né, ao doutor Antônio o convite, que é o presidente da Comissão de Saúde da Câmara, né, a você, Marisa, né, pela condução dessa nossa fala aqui. O Antônio falou sobre a questão de demência e a questão de Alzheimer. Quando você começa a estudar, né, você vai ver o seguinte: em 1984, a Academia Americana de Neurologia, né, pelo professor Guy McCann, que fez os primeiros ensaios, né, ou seja, em termos assim, de classificação e nosologia das doenças demenciais, né? Então é conhecido como os critérios de McCann. Isso em 1984 e valeu, no caso, aí até 2011, que a partir de 2011 nós temos então novos critérios. Pelos critérios do McCann, como você falou, era um quadro descrito como demência, né? E o McCann, assim, ele tinha um limite de idade, ou seja, um intervalo entre 40 e 90 anos. Então, possivelmente, antes dos 40 anos você não demenciava e nem tão pouco depois dos 90, né? E tinha alguns critérios, por exemplo, que limitavam até a prática clínica, né? Era exigido uma avaliação neuropsicológica, uma imagem, né? E isso, de fato, estava incomodando a comunidade científica, né? Os estudiosos do caso. Em 2011, a partir de então, o professor Jack, né, com os novos critérios, o Combs, né, que é outro pesquisador também, tá? Jeffrey Combs, né, veio como se fosse uma dicotomia, né? Então aí favoreceu o diagnóstico por um lado e complicou por outro. Por que favoreceu por um lado? Porque hoje sim você fala demência devido a, tá? Então hoje a gente está aqui falando demência devido à doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer, né, ela inicia a doença, preste bem atenção, porque muitas das vezes os idosos têm a doença e não têm a demência, né? É um processo contínuo, um processo evolutivo, né? Você falou em demência prematura, a gente fala de demência precoce, que antes dos 65 anos, e quando ela se instala após os 65 anos de idade, pode chamar de síndrome demencial tardia ou esporádica, né? Quando você fala em doença, né, seria um acometimento cerebral, da massa cerebral,
né? E a partir, então, de 2011, com a introdução dos biomarcadores, né? Ou seja, são substâncias que você injeta na pessoa e vai marcar algumas alterações no cérebro. A primeira alteração neuropatológica, ou seja, em termos assim, de degeneração que acontece no cérebro, né, são chamadas placas de beta-amiloide. O senhor trouxe até um cérebro para mostrar para a gente, né? Um protótipo, para a gente poder mostrar, se eu puder indicar para a gente. Tá dando para ver lá? Sim. Tá. Aqui é o lobo temporal, né? Nós temos o lobo temporal, parietal, frontal, occipital, aqui é o cerebelo, tá? E aqui é a medula. O lobo temporal, que é o lobo responsável na fase inicial da doença. A doença é anterior, né? Começa aqui nessa ponta, numa região chamada entorrinal, né? Depois ela vai acometendo outra região dentro aqui do lobo temporal, que é o hipocampo. Então nós temos 2 hipocampos, pode se chamar também de região hipocampal. Nessa fase inicial, como eu falei há pouco, né, essas placas de beta-amiloide começam a depositar entre um neurônio e o outro. Entre um neurônio e o outro. Como se fosse uma ponte, ela quebra essa comunicação entre um neurônio e o outro, e isso é um processo evolutivo, né? Milhões de neurônios vão sendo comprometidos, né? Vai levando a uma atrofia cerebral, que é uma diminuição do tamanho, do volume cerebral. E numa fase avançada do depósito de beta-amiloide, aparece uma outra alteração neuropatológica. Seriam os emaranhados neurofibrilares, né? Que é a chamada proteína tau fosforilada. Essa sim vai estar dentro do neurônio. Então nós temos dois marcadores importantes, né, de neuropatologia, que foi descrito pelo Alzheimer, para vocês terem uma ideia, lá em 1906. E até hoje a gente trabalha com isso, né? Então, essas alterações neuropatológicas de beta-amiloide, tau fosforilado e tau total configura a doença de Alzheimer. Agora, quem vai evoluir para a síndrome demencial, né, você aí tem alguns fatores de risco, tá? Os fatores de risco mais assim evidentes, né? Você tem os fatores de risco modificáveis e não modificáveis, né? O fator de risco não modificável, mais importante para as doenças demenciais, principalmente o Alzheimer, é a idade. Evidentemente, quanto mais idoso uma pessoa, ele tem uma chance maior de ter a doença de Alzheimer e evoluir para um quadro demencial. Aí, por isso que você fala, demência devido à doença de Alzheimer. Por que eu falei no início que a partir de 2011 melhorou para um lado e piorou para o outro? Porque para você falar que se tem a doença, você tem que ter os chamados biomarcadores, né? Ou seja, é a substância que é injetada com um marcador, né, chamado contraste, que vai marcar no cérebro essas proteínas beta-amiloide. Bom, isso é caro, né? É invasivo, tá? Você tem que fazer a dosagem no líquor, né, que é o chamado líquido da espinha, tá? Ou um outro exame, que é como se fosse uma ressonância, que é o chamado PET-amiloide. São exames caros, tá? E até hoje, embora as pesquisas estão avançadas, né, mas eles não têm ainda assim, uma autorização na prática clínica. São muito usados ainda hoje em pesquisas. Pode-se fazer sim, se você quiser, né? Mas assim, não tem uma autorização formal pelas associações ainda. Ainda é usado muito na prática científica de pesquisa. Então, hoje, sim, a partir de 2011, como o Antônio falou, nós podemos falar que você tem uma demência devido a uma doença qual? No nosso caso aqui, a gente está priorizando a doença de Alzheimer. Sérgio, eu queria saber de você se o Alzheimer ele tem componente hereditário, que parece existir, e componentes genéticos. Existem já estudos dentro desse campo? E complementando, há outros fatores de risco, o senhor falou da idade, né? A idade é o principal, né? Há outros, né? Para além da hereditariedade, que com certeza não dá para evitar, mas o que poderia evitar também, né? Quando você fala de hereditariedade, na verdade, assim, existe, tá? Mas o percentual é muito pequeno,
muito pequeno mesmo, né? Você tem ideia, se mais próximo de nós aqui, na Colômbia, o professor Lopeira, que faz um trabalho lá com a comunidade lá. Essa comunidade, de fato, eles têm esse quadro demencial de origem genética, hereditária. Então, tem um marcador genético que garante essa hereditariedade da doença, né? São algumas alterações basais que a gente vê, pré-senilidade. Não, né? Não? P1 e P2, por exemplo. Sim. Tá? Sim. Não, P14. Ah. Tá? Não, pré-necilina 1 e pré-necilina 2. Sim. Elas são, de fato, assim, marcadores genéticos de hereditariedade da doença. Sim. Tá? Mas é um grupo pequeno ao redor do mundo. Tá? O que a gente tem de marcador genético, que vai, se você pode fazer, eu faço com frequência no consultório, é marcador genético de risco, né? Então você pode pedir a chamada genotipagem da APOE 2, 3 e 4, tá? Isso a gente tem na espécie humana. Quando você vê o resultado da genotipagem que vem E4, E4, E2, E4, o alelo E4, ele representa, sim, um fator de risco. Então, se vier, por exemplo, no seu resultado, uma genotipagem E2, E4, você tem um fator de risco, sim. Se vier E4, esse fator de risco é muito mais aumentado, né? Você perguntou aí a parte genética, a parte e outros fatores, né? Se há outros fatores, alimentação, o tipo de vida. A gente estava conversando antes, o senhor falou, inclusive, das pessoas que têm depressão, às vezes mais cedo, que isso pode acarretar, né? O que acarretaria, né? Você achou até, assim, para você responder dentro do que a Marisa está perguntando, mas isso, olha só o que ele falou, né? Existem marcadores genéticos, né? Esses dois genes, né? Que são identificados, o APOE 2 e o 4, né? No nosso caso, o interesse é o 4, né? O 4 que é ligado ao fator de risco. Mas nem sempre quem tem esse marcador tem a doença. Sim, ela pode não se expressar, né? Fator de risco. Pode. E aí a gente tem os fatores que você não consegue intervir neles. A idade, por exemplo, Sim. é um deles. O fator genético é um outro fator, e etc. Mas existem alguns fatores que podem, que é o motivo da pergunta, né, Marisa? Que podem interferir nisso. Que a saúde cardiovascular, principalmente, né? Porque é o problema da irrigação cerebral e a questão nutricional. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque o epigenoma nosso pode modificar a expressão desses genes. Esses genes, eles podem não expressarem a proteína que vai produzir a doença, como o Sérgio explicou aqui com muito detalhe, em função, às vezes, de um hábito de vida aonde você pode interferir, que é aonde você pode cuidar da sua saúde, não só mental, porque esses hábitos acabam se revertendo numa melhoria total. Você podia falar um pouco sobre isso? O que você está colocando aí seriam os chamados fatores de risco. Né? Tem os fatores modificáveis e os não modificáveis. Né? O fator não modificável mais que a gente tem é, de fato, a idade, o sexo feminino, tá? A genotipagem da APOE que eu falei, né? Casos na família, né? Família, pai, mãe, irmão que tem, obviamente, aumenta a chance de alguém ter também, né? E os fatores que você pode modificar, sim, são as condições de modo de vida, né? Combater o quê? Sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo, né? Ter cuidados para você não sofrer um traumatismo crânioencefálico, tá? Trabalhos mais recentes saíram agora, né? Agora que eu digo 2020, mostrando a poluição atmosférica. Então, pessoas que moram nos grandes centros, né, em comparação a pessoas que não moram em zonas rurais, essas pessoas de centros urbanos têm uma chance muito maior de vir a ter a doença de Alzheimer do que aquelas outras pessoas. E né, manter o cérebro ativo, doutor? Bom, aí seria, ainda continuando, né? O nível educacional, tá? A intelectualidade, né? A leitura, tá? Que você falou aí, manter o cérebro ativo, né? Estimulação cognitiva, treinamento cognitivo. Né? Isso de fato é o seguinte: mesmo que você tiver uma tendência, né, a vir a ter a doença, ela pode ser talvez até postergada, né? Ou seja, isso aparecer lá na frente, né? E aparecer até de uma forma mais benigna,
tá? Mas o que a gente volta a falar, né, seria assim, o que fazer, né, na população para você não ter isso, né? Ou seja, diminuir a incidência. Primeira coisa é a escolaridade, né? Mas a escolaridade primária, aquela que vem de banco de carteira, do primeiro, segundo, terceiro ano, né? Porque a gente sabe que a escolaridade também muito baixa é um fator de risco. Tá? E há muitas pesquisas e estudos e remédios nessa área. A gente estava conversando antes também, acabou de sair uma reportagem em maio dizendo que está em estudo um medicamento. O senhor falou que é o Donanemab, é isso? Donanemab, Chegar no Donanemab, a gente tem que ainda falar de outros medicamentos, né? Os medicamentos que a gente usa na prática clínica hoje são chamados inibidores da acetilcolinesterase, porque entre um neurônio e outro, quem faz a ponte, a ligação é a acetilcolina, tá? E nos quadros demenciais, tipo Alzheimer, essa acetilcolina ela fica muito diminuída, tá? Porque há enzimas que a destrói, a acetilcolina. Então você usa algum medicamento que impeça a ação das enzimas, tá? Nós temos no mercado, ou seja, né, no mundo ainda, tá? Ribostigmina, galantamina e donepezilo. Esses medicamentos são usados numa fase de leve a moderada, tá? Então, quando você faz um diagnóstico de um quadro demencial, tipo Alzheimer, você tem esses 3 medicamentos em mãos para usar, tá? Numa fase avançada, tá? Você pode, então, associar esse medicamento a uma outra substância, que é a memantina. Então, digamos que uma pessoa que está aí com 8, 10, 12 anos de evolução da doença, um quadro já bem avançado, e você vê que ainda tem alguma coisa para fazer, a gente nunca pode abandonar, né? Aí você pode, sim. Olha, já está usando ribostigmina, tem 8 anos. E a gente vê que agora, se o efeito já está modesto, está pior, aí você pode associar a memantina. Nunca tirar aquele medicamento, você deve associar, né? E quando você pega um quadro avançado que nunca recebeu nenhum tipo de tratamento dessa natureza, aí você pode sim entrar direto com a memantina. Isso é, digamos assim, formal, em bula, tá? Mas vale muito da prática clínica e do conhecimento profissional, né? Se me perguntarem, né, se eu pegar um quadro avançado, se eu entraria com o medicamento ribostigmina, que é indicado na leve a moderada, eu entraria, porque a gente vê que de fato há um resultado, né? Outra pergunta que se faz muito também em cima dos medicamentos, até quando usar, né? Também ninguém responde, né? E a gente vê na prática clínica, né, eu já tive alguns casos, que quando às vezes o idoso interna em um hospital por um problema clínico, geralmente os colegas retiram esses medicamentos, né? E eu tenho assim casos que a família fala, doutor, tirou aquele medicamento que o senhor passa, engraçado, papai estava tão bem, teve uma piora rápida, né? E você vê que a doença já está tão avançada, né? Então, isso prova que mesmo nas fases muito, muito avançadas, esses medicamentos, sim, têm algum efeito ainda de resposta. O senhor falou de hospital, doutora Dona, quer fazer uma pergunta mesmo? O senhor falou de hospital, a gente também já conversou bastante, eu tenho um pai com Alzheimer, né? E como é que os hospitais, as próprias unidades básicas de saúde, a medicina de maneira geral, está preparada para atender essa população? Nós estamos um país envelhecendo aí, né? O censo acabou de mostrar, Juiz de Fora tem uma população mais de 100 mil idosos aí, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor Antônio, depois faz a próxima pergunta. Eu dizia assim, olha, se você for para algum hospital da cidade aqui agora, vai ter um neuropsicogeriatra lá de plantão. Não vai, tá? E o que você tem são os médicos clínicos que trabalham lá, os especialistas, né? E quando você tem um idoso que tem algum comprometimento cognitivo que vá ao hospital, ele vai ser atendido principalmente por um neurologista clínico, tá? E esse neurologista clínico, se ele tiver uma vocação, né? Ou seja, livre e espontânea vontade dele, né? De estudar, de trabalhar com os quadros de neurodegeneração, tipo Alzheimer, tudo bem, mas não é obrigação dele, né? A gente sabe que os neurologistas tratam de Parkinson, AVC, complicação, essa coisa. Então, assim, na verdade, o que você está falando, ainda não tem no Brasil, ainda assim, né? Uma população de profissionais médicos, né? Que são, assim, voltados exclusivamente para lidar com isso, né? Alguns, tipo eu, né, que uma fase da minha vida eu não estava satisfeito com a psiquiatria que eu praticava,
E assim, aí eu comecei a fazer os meus estudos. Fiz geriatria, fiz neuropsiquiatria, fui para Niterói, Rio, andei esse Brasil inteiro aí. Então, assim, mas uma coisa minha, eu que quis, entendeu? Então, assim, a escola de medicina, quando eu fiz, não me mostrou nada disso, né? Ô Sérgio, é importante essa fala do Sérgio, porque, Sérgio, nós na medicina, na prática médica, nós fazemos parte de uma geração em que esses assuntos eles não eram levados. Por exemplo, nós lá dentro da pediatria, as questões relacionadas ao neurodesenvolvimento, como Sim. nós estamos vendo hoje também, né, o autismo e outros transtornos ligados ao desenvolvimento infantil, continuam ainda dentro das faculdades sem receber os alunos, os futuros profissionais, uma orientação robusta, porque a questão da demência, a questão do Alzheimer carece de informações mais robustas, a gente levando em consideração que uma boa parte desses profissionais não vão conseguir entrar em residências médicas, não vão conseguir Sim. ter uma formação adequada, vão rapidamente ser inseridos no mercado de trabalho e precisariam sair da universidade numa condição melhor. Tanto, né, vai exercer clínica, vai ter que atender criança, tem que saber o que é desenvolvimento infantil, como é que você faz abordagem, inclusive a questão da demência. Então é muito importante isso que o Sérgio levanta aqui, porque isso demonstra ainda uma falta de visão. Eu acredito que não é só de política pública, não, é de política de educação, porque desde o momento que as universidades elas não mostram essa preocupação, muitas dessas pessoas que vão sair dali, vão ser gestores públicos, eles não estão sensibilizados para essas situações. Então, já tem um ditado que diz que você perde cultura se você tiver cultura. Você nunca vai fazer aquilo que você não sabe. Mas eu queria, aproveitando esse gancho aí, o gancho das medicações, eu queria te perguntar a respeito do canabidiol no Alzheimer. Nós temos visto assim uma divulgação imensa, às vezes até por entidades, às vezes até de reconhecido valor acadêmico, mas uma disseminação intensa com relação à supressão, às vezes, de tratamento ou a supressão de algumas drogas em benefício do uso do canabidiol. Eu queria que você, com a experiência que você tem, seu conhecimento, falasse um pouco mais aí para nós e para as pessoas que estão nos vendo a respeito dessa terapia. Essa questão dos canabidiol. Canabidiol, né? Canabinoides. É né? o canabinoides. Canabinoides. Aí é o seguinte, são substâncias. Tá? Não pode chamar ainda de medicamento, tá? E ainda não foram aprovados aí a nível de robusto, como você colocou, pela Anvisa, pelos órgãos reguladores, tá? E o que se tem feito, o que a gente tem observado na prática, tá, de colegas, ele é usado numa fase pouco avançada das demências para modular comportamento. Né? O idoso não dorme, chuta a porta, está difícil tomar banho, né? Então tem relatos que com o uso desse tipo de substância está havendo que uma redução desse quadro, né, comportamental desagradável, tá? Agora, daí falar que essa substância ela vai retardar a progressão da doença de Alzheimer, não, aí não tem nenhuma relação, não, tá? O que está acontecendo é assim, o uso, né? No caso até, não vou dizer off-label porque não tem bula, né? Mas assim, com relatos, né, experimentais de pessoas que faz uso em seus familiares e relatam que ocorreu uma melhora. Mas não tem nenhuma pesquisa robusta, nenhum trabalho gigante que mostre esses efeitos, não. A gente ainda está rastejando ainda sobre esses fatos aí. Doutor, e há estudos que mostrem, por exemplo, a gente estava falando, tem a síndrome do pôr do sol, tem alguns momentos do dia, né, que essa pessoa com Alzheimer tem um sofrimento maior, né? A gente também vê muitas coisas nas redes sociais, Instagram, pessoas que têm métodos, né, para você não confrontar, né, com a pessoa que tem Alzheimer. O que o senhor recomendaria, né, no caso, por exemplo, da síndrome do pôr do sol, a pessoa às vezes quer ir para casa, né, está em casa e fala, eu queria ir para casa, né? Como quem está nos assistindo e que tem em casa alguém com Alzheimer deve agir nesses casos, né, desse comportamento às vezes agressivo ou querendo coisas, né?
Tem que confrontar, não tem que confrontar? Como que os familiares devem agir? Lembrando que os familiares também sofrem demais, né, doutor? Na verdade, essa síndrome demencial a gente chama de doença coletiva, porque ela não afeta só o doente, afeta toda a família e a sociedade. Então, é uma chamada doença coletiva. A chamada síndrome do pôr do sol, geralmente é à tarde, né, como você colocou, uma fase avançada do quadro demencial, né? A gente tem 3 As: afasias, apraxia e agnosias, né? No caso, pela sua pergunta, seriam as agnosias, que é o não reconhecimento de rostos familiares, roupas, tá? E às vezes da própria casa. Por isso que às vezes determinado horário, né, ainda não está muito bem explicado porque à tarde, né, alguns idosos, nem todos, né, eles pedem sim a seus familiares eu quero ir para casa, essa casa não é minha, né? E aí vai no guarda-roupa, tira a roupa que lhe pertence, faz a mala, vai para a porta, chuta a porta, quer abrir, quer sair, né? E aí veio o quê? A conduta. O que fazer? Eu acho assim, a primeira coisa a não fazer é isso que você falou, não confrontar. Porque primeiro vai aumentar a carga de trabalho, o sofrimento não só do idoso, dementado, como também da família. Então é tentar amenizar essa situação, mostrando a ele, né, alguns móveis da casa, né, levando ele, digamos assim, até para andar dentro da própria casa, né? Muitas das vezes sai de um quarto e chega no outro e fala: chegamos em casa agora. Ah, que bom. Entendeu? Eu já tive casos, né, quando eu trabalhei numa instituição aqui de longa permanência. Na época eu trabalhei até como voluntário lá, bastante anos. Às vezes me chamavam de noite lá, que o idoso estava com problema, que queria ir embora para casa. E até eu imagino que é a verdade, né? Que ele estava na instituição, não estava em casa, né? Então, às vezes eu ia lá, de carro, pegava ele, dava uma volta no quarteirão e voltava. Ó, chegamos. Acabou, ele ia para a cama e dormia. Então, assim, confrontar nunca, entendeu? Sempre mostrar alguma coisa que pertence, que é familiar a ele, tá? Sérgio, vamos aqui avançar um pouquinho aqui mais nas dúvidas que a gente tem com relação ao Alzheimer. Né, a gente sabe que, dentre algumas funções que nós temos, uma das de maior importância é o nosso sono. Né? O sono é importante e talvez, né, segundo aí alguns pesquisadores, é o maior fator de neuroproteção que a gente tem. Existe relação do Alzheimer com pessoas que têm qualidade de sono ruim? Isso seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta... Deixa eu te responder para não me esquecer. Está em evidência estudos recentes, né, quando você fala sistema linfático, o chamado sistema linfático agora, tá? Porque no sono, o que acontece? Há uma maior, digamos assim, não vou chamar de limpeza, uma maior redução do volume das placas de beta-amiloide, quando você tem um sono, digamos assim, reparador. Então, quando você dorme mal, tem algum problema grave de sono, possivelmente assim, essas placas de beta-amiloide não serão removidas, né? Daí esses novos estudos agora, né, pelo sistema linfático, que está assim, em evidência que o sono, de fato, um sono ruim, ele representa, digamos assim, um fator de risco e talvez até um fator de piora dos quadros dementados. Isso é estudo bem recente. E você, como psiquiatra, exerceu a vida inteira essa profissão? E o estresse? Hoje faz parte da vida da gente, nós temos uma vida que é altamente estressante para a grande maioria das pessoas. Até que ponto esse estresse ele interfere também na patogenia, né? No desenvolvimento aí das demências e em especial da doença de Alzheimer? Falando de estresse, né, a gente tem que pensar que tipo de estresse. Né? Por exemplo, você que, né, é um homem público, né? Você tem 1 milhão de coisas, de solicitações que você pode ou não resolver, né? A nossa amiga aqui, a jornalista, né? Né? Então é o seguinte, eu acho que o estresse até certo ponto é bom, que te coloca para frente, né? Te tira daquela zona de conforto, né? Ou seja, eu tenho que dar conta daquilo, tá? Agora, que tipo de estresse? O estresse negativo, por exemplo, a vida urbana. O celular, né? O celular, não para, né? O WhatsApp o tempo todo. Então, essas coisas, assim, é chamada vida moderna, né? A gente tem que pagar o preço, né? A gente quer evoluir, quer ir na Lua, quer ir em Marte, mas tem que pagar um preço, né? Principalmente, né, pessoas que lidam, às vezes, com
com as adversidades de uma forma de intensidade, de angústia, de medo, de insegurança, às vezes numa demanda maior do que teoricamente, se você pudesse dimensionar isso, essas situações deveriam ser observadas. Por exemplo, aspectos já estão relacionados mesmo à gênese do funcionamento do aparelho psíquico da pessoa, né? Eu não entendi bem. Assim, o que você quer que eu fale? Como é que é? Porque nós estamos falando de um tipo de estresse que é o estresse saudável, que é esse que você colocou aí, né? Que é aquele que faz parte da origem do ser humano, né? Na nossa ancestralidade, a gente tinha esse estresse para fugir de predador, de tentar arrumar comida, essas coisas. Na vida moderna... Sobrevivência, né? Nós temos que sobreviver de outro jeito. Mas existem, por exemplo, pessoas que estão constantemente angustiadas, estão num nível de distimia muito grande, de ansiedade muito grande. Eu falo do estresse que move ou que alimenta esse tipo de reação. Aí a gente cai nos fatores de risco, né? O estresse, a ansiedade, a depressão, de fato, sim, é um fator de risco, né? Já foi até editado agora em 2020, né? Como fator de risco, sim, para os quadros demenciais, tipo doença de Alzheimer. Então, a depressão, a ansiedade, o estresse, sim, eles representam um fator de risco a mais para o desenvolvimento dos quadros demenciais, sim. Sérgio, a gente está vendo aqui também, né, nesse papo com você aqui, que a questão da saúde mental é um tema que é muito mais amplo do que aquele que chega ou é percebido pela população geral. As pessoas pensam que saúde mental é só quem tem um problema ou agudizado ou cronificado dentro dessa área, seja uma neurose, seja uma psicose. E a gente está vendo aqui pela sua fala, né, que a saúde mental ela começa em pequenas coisas, né? São pequenos favores que você tem que fazer a você, né? De se permitir, né? De cuidar um pouco mais do seu lazer, de atividades que te tragam algum tipo de benefício, algum tipo de bem-estar. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais para a gente, porque eu acho que são tantas as pessoas que vão nos ver agora, porque tem muita gente que acha que não tem demanda mental e quando você vai conversar com ela, você vê que ela está revestida dessas questões. E depois dessa, nós temos que partir para as considerações finais, nós já estamos ultrapassando o nosso tempo. Isso aí que você falou, Antônio, não vou dizer que é complicado, mas é interessante. Quando você fala alguma coisa mental, a primeira coisa que vem é o estigma. Tá? Ela me cutucou aqui no início da nossa fala que uma pesquisa, até que eu participei da Associação Internacional de Alzheimer, né? Perto de 70 mil pessoas foram entrevistadas ao redor do mundo. Eu tive o prazer e a honra de participar dessa pesquisa. Foi detectado que 95% da população entrevistada tinha medo de ter demência em alguma fase de sua vida. E mais grave ainda, um percentual alto, eu não vou chutar agora, mas é acima de 50% dos profissionais médicos de saúde, né, pensavam que, e pensam, né, não sei, na época da pesquisa, que a demência era um processo normal de envelhecimento, e não é. Né? Envelhecer é saúde, não é doença. Então, é um problema sério quando você fala saúde mental. Ainda assim, existe um grande problema que é o estigma. Né? Muitas das vezes, aquilo que nós falamos no início. Mamãe tem demência, ela não tem Alzheimer. Né? E você sabe que na grande maioria das vezes, sim, ela tem uma demência devido à doença de Alzheimer. Mas se você falar que é Alzheimer... Há muita negação, né? A coisa muda, entendeu? E, na verdade, é Alzheimer. Né? Mas é fruto do estigma até hoje. Né? Então, que o senhor fizesse as considerações finais, falasse um pouco do trabalho da Associação Brasileira de Alzheimer, né? As pessoas, né, têm que ficar atentas a quais os primeiros sinais, para a gente fechar. Doutor Antônio também, se quiser, né, fazer as considerações finais aí. A Abras, né, tem 31 anos já, né? Nós assumimos aqui a Abras Regional de Minas Gerais, tem mais ou menos 3 anos. A Abras da Regional de Minas, até então, ela não era assim, juridicamente reconhecida. Então, nós pegamos e começamos a lutar com isso, né? Tem mais ou menos 1 ano agora que nós conseguimos seu registro, a parte jurídica, conta bancária, essa coisa toda.
né? E a Abrasa é uma entidade filantrópica, né, que tem como seu principal objetivo, né, orientar os familiares, né, apoio emocional, social, né, divulgação de trabalhos, de novas conquistas, novos lançamentos de medicamentos, né, como você falou aí, o Donanemab, né, que é um medicamento ainda experimental nos Estados Unidos, né, e que deve chegar para nós, não sei quanto, mas vai ter que ser aprovado ainda, primeiro pelos Estados Unidos, que era o FDA, né, o FDA, e depois pela Anvisa, né, que é a nossa reguladora de medicamentos e alimentos aqui no Brasil. Tem alguma página para as pessoas procurarem na internet, algum telefone, alguma coisa para fazer contato com a Abras? Pode procurar a Abras. É Abras com Z minúsculo. A-B-R-A-Z minúsculo. Minúsculo, tá? Aí vai deve ser .com.br. Aí vai achar a página. .org.br. Aí vai achar lá as informações lá, né? Mas esse Donanemab já é a terceira droga. A primeira foi a Aducanumab, Lecanemab, né? Que não tiveram ainda assim uma ótima resposta terapêutica, um medicamento caro, né? E estamos aguardando ainda aí essa resposta aí desse último lançamento aí, que é o Donanemab. Muito obrigada, viu, pelas explicações, esclareceu bastante aí e é uma preocupação de todos nós, né, doutor Antônio? Pois é, Marisa, em primeiro lugar, eu queria agradecer a sua presença, né, porque você, como mediadora desse bate-papo, né, que isso é um bate-papo, né, Sérgio, que a gente fez aqui, né? Marisa é uma profissional muito qualificada, né, e eu tenho certeza que ajudou muito, né, nesse momento que nós estamos aqui. Agradecer muito o Sérgio, a disponibilidade dele de estar aqui, parabenizar o Sérgio pelo trabalho, como ele disse aqui, né, ele tinha já uma vida profissional muito bem estabelecida como psiquiatra, e o Sérgio, num determinado momento da vida, buscou algo que é de muita importância, que é sair de uma zona de conforto, ir atrás da informação. Precisamos de muitos Sérgios, né? E o Sérgio, né, hoje é um representante nosso de Juiz de Fora e da região, dentro de uma entidade que é uma entidade respeitadíssima, porque a nossa associação... Mundialmente reconhecida. Mundialmente, né? Porque essa associação é o braço brasileiro de uma associação internacional. As regionais, a Federação Brasileira, que é a FEBRAS, né? A FEBRAS, por sua vez, ela é também conectada com a ADI, que é a Associação de Alzheimer Internacional, sediada em Londres, né? E o Sérgio está aí, né, para a gente aproveitar mais o Sérgio, em setembro, né, Sérgio? Dia 21 de setembro é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Nós vamos trazer o Sérgio. A gente espera estar aqui falando mais um pouco. Que o senhor venha muitas vezes, as portas estão sempre abertas, né? Tá bom. Muito obrigado, viu, Sérgio? Eu que agradeço o convite mais uma vez ao Antônio e a você, tá? Por essa brilhante participação. Muito obrigada, foi uma honra, viu? Muito obrigada a você pela sua audiência. O Café com Política fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.